Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Lucas, capítulo 11. Irmãos, eu vou dividir essa pregação em dois momentos. Hoje, nesse domingo, e no próximo domingo também no culto vespertino. Então, você que está aqui hoje, precisa estar aqui domingo que vem, tá bom? Então, há dois aspectos que eu quero ressaltar e falaremos sobre um deles hoje e sobre outro na semana que vem. Mas temos diante de nós o texto de Lucas, capítulo 11, verso de número 29. Até o 32, diz assim a palavra do nosso Deus. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Feche seus olhos, façamos mais uma oração. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua palavra. Pai, precisamos ser edificados pelo Senhor, é isso que nutre a nossa alma, o nosso ser espiritual. Deus, nós dependemos do Senhor, da Tua proteção, do Teu cuidado, mas precisamos também, ó Deus, da Tua instrução, e ela precisa vir da Tua palavra. Assim nós dependemos da instrução que vem do alto, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, traz a reflexão, a nossa própria vida, a nossa existência, nosso proceder, para que, ó Deus, sejamos mais parecidos com o Senhor, cumpramos mais a Tua vontade. Ó Deus, destrava mente, coração, repreende o diabo, ele é nosso adversário, não quer nossa edificação. Ó Deus, tenha liberdade para mover, agir e falar as nossas vidas nessa noite, por intermédio da Tua palavra, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, Jesus, diante de sua geração, diante daqueles que estavam colocados para ouvir a sua mensagem, diz: vocês são uma geração perversa. Está lá no verso de número 29 que nós lemos. Esta é geração perversa. Ela pede um sinal, e então ele usa uma ponte, e ele faz uma referência à tradição judaica daquilo que eles mesmos conheciam na história do profeta Jonas. Apenas um sinal será dado a vocês, diz Jesus aos seus interlocutores. O sinal de Jonas. E então ele esclarece em que sentido Jonas é um sinal, ou aquele sinal que era Jonas para a geração passada, ou para as gerações passadas, será também para eles. E ele então assim sela a interpretação no verso de número 30, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Esse texto também aparece no evangelista Mateus. E lá, Mateus retrata esse mesmo texto dizendo que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem também passará 3 dias e 3 noites na terra. Ou seja, algo amplo aqui que nós precisamos analisar. A verdade é que Jesus estava estabelecendo ali o juízo sobre aquela geração. E ao estabelecer o juízo sobre aquela geração, ele diz: sim, o mesmo sinal que estava sobre Nínive e que Jonas serviu como modelo está aqui diante de vocês.
Jesus veio pregar o reino de Deus, ele mesmo como Filho de Deus, para a salvação, para a conversão, para a transformação. Vocês precisam passar por esse processo. Vocês precisam passar por esse processo que gera nova vida, que traz a esperança, a conversão do seu proceder. A conclusão de Jesus aponta dois caminhos, ou dois exemplos. Primeiro, a rainha de Sabá, que, vindo de uma região ao sul, chegou até o rei Salomão, e lá foi conhecer a sabedoria daquele que estava sendo instruído pelo próprio Deus. E então Jesus diz àquela geração: o reino de Deus, nesse reino que virá, no dia do juízo, ela se levantará, haverá salvação para ela e não para vocês. E então ele volta ao tema central, que é Jonas, e ele diz: naquele dia, no dia do juízo, ninivitas se levantarão com vocês, estarão lado a lado. E então o verso de número 32 diz: porque se arrependeram com a pregação de Jonas, vocês serão condenados, e eles não. Porque lá houve arrependimento, e eu não encontro arrependimento em vossas obras, em vosso proceder. Jesus então diz: eis, aqui está aquele que é maior do que Salomão, a última frase do verso 31, e a última do verso 32, eis, aqui está quem é maior do que Jonas, a plenitude dos tempos. Eu peço agora que você abra sua Bíblia em Jonas, e que nós analisemos um pouco esse texto, o texto de Jonas, e é isso que nós vamos refletir neste domingo e no próximo domingo. Jesus, referendo aquilo que está posto no livro de Jonas, referenda não os mistérios, não os milagres, não essa ação miraculosa que a nossa mente restrita e humana, pequena, tem dificuldade de compreender e explicar. Não é esse o objetivo. A mensagem central do profeta Jonas, ou do livro do profeta Jonas, é a manifestação e o cumprimento da vontade de Deus. Jonas. A manifestação e o cumprimento da vontade de Deus. Há dois grandes aspectos, então, no livro do profeta Jonas. Na manifestação da vontade de Deus, fica evidente a rebelião humana. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Mas, na manifestação da vontade de Deus, fica também evidente a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão. E é isso que eu quero tratar na semana que vem. Porque isto é o Evangelho. O Evangelho, essa mensagem poderosa da parte de Deus, ela anuncia juízo e ela anuncia a graça e o perdão. A mesma mensagem serve para a condenação e para a salvação. E a salvação aqui presente não é apenas dos ninivitas, mas há outros aspectos que eu não posso entregar agora, senão fica sem mensagem na semana que vem. Então, preciso me segurar aqui, senão eu vou entregando pedaço da mensagem. Mas essa mensagem do Evangelho, da salvação que há em Deus, por intermédio de Deus, ela em primeiro lugar confronta o homem nas suas convicções, nas suas certezas e na sua auto-justificação. Quando estabelecemos os nossos próprios caminhos e dizemos: é por esse caminho que andarei, esse é o caminho de minha vida, e Deus tem outros caminhos para nós. Submeter-se à vontade de Deus é o caminho de salvação, mas esse é o caminho difícil, porque o nosso coração é enganoso, que a nossa vontade salta, porque nós atravessamos a frente da vontade de Deus e teimamos em cumprir sempre o nosso querer. Quando olhamos, queridos, para o livro do profeta Jonas, nós somos tentados a gastarmos muito tempo discutindo aquilo que não é o tema central. O objetivo do livro do profeta Jonas não é tratar desses temas que são relevantes, embora sejam secundários. Como um homem pode passar 3 dias no ventre de um peixe? Suponhamos que seja uma grande baleia. Como é o trato digestivo dessa baleia que não digeriu esse homem 3 dias? Essa é a discussão que não cabe a nós. E é onde nós queremos gastar tempo. Como ele pode passar tanto tempo
dentro de um peixe e ficar lá e não acontecer nada com ele. Queridos, se nós enveredarmos por esse lado, nós gastaremos o nosso tempo não levando em consideração aquilo que é o mais relevante. O mais importante aqui não é se Jonas ficou ou não ficou lá, porque a palavra diz que ficou. Não é como ele foi cuspido, não é quanto tempo ele passou lá fora, como ele sobreviveu, como isso é possível. Ele sofreu algum dano? Meus queridos, não importa. Uma coisa só nos importa nessa noite diante desse texto. Deus fala sobre a sua realização, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre o seu querer em nossas vidas. E é isso que tem que saltar aos nossos olhos. Não fosse assim, esse texto revelado pelo Espírito Santo não teria chegado até nós. A mensagem central desse texto, portanto, sendo a vontade de Deus a ser realizada em nossas vidas e através das nossas vidas, é nela que devemos gastar o nosso tempo. O poder soberano de Deus que nos inclina e nos leva para a sua vontade. O texto do profeta Jonas nos diz assim, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus não pode conviver com o pecado. O Senhor sendo santo, Deus sendo todo-poderoso, santo, 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 Ele não pode conviver com o pecado. E se nós, em pecado, queremos comunhão com Ele, então precisamos nos render à sua misericórdia para recebermos da parte dEle graça e perdão. Só assim poderemos nos encontrar na presença do Senhor. Se não for assim, o juízo já está posto sobre nós. Assim como o juízo estava posto já sobre a cidade de Nínive. Então, Jonas é um profeta até conhecido, é citado em 2 Reis. Jonas recebe a palavra do Senhor, e então a palavra que vem até ele é: saia da sua terra, saia desse povo e vai até um outro povo. Vá até Nínive, uma cidade que não é vizinha à sua. Será necessário um longo caminho, um longo percurso, uma longa viagem, mas eu preciso da disposição do seu coração. Há juízo sobre Nínive, e esse juízo precisa ser anunciado. Veja, o juízo de fato foi anunciado, porque lá no capítulo 3, depois de uma longa história que nós trataremos, a palavra do Senhor volta a Jonas. Então, olhe na sua Bíblia, capítulo 3, verso de número 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha agora para o pastor. É isso que Jonas faz. Uma segunda vez ele recebe a mensagem, dessa vez ele obedece e vai até Nínive, e em Nínive ele proclama a palavra do Senhor. Por vezes, queridos, o Evangelho faz assim conosco. O Evangelho vem até nós, e o Evangelho nos confronta nos nossos pecados, nos confronta nos nossos maus caminhos, nos confronta nos nossos desvios. E quando somos afrontados pelo Evangelho, que diz: você está em condenação, você está debaixo da ira de Deus, você está debaixo do juízo de Deus, só há um caminho possível: a conversão, a mudança de vida. Mas Nínive não é a única nesse texto a receber o juízo de Deus. A história do profeta Jonas é muito interessante, porque assim como a graça, lá daqui uma semana, vai alcançar a cidade de Nínive, essa graça também alcança Jonas. E também alcança marinheiros que foram afrontados e foram tomados também pelo juízo de Deus, em razão do juízo que se pôs sobre o profeta Jonas. Assim como a graça alcança todos, essa graça veio precedida pelo juízo de Deus, que foi anunciado sobre a cidade de Nínive, que
foi anunciada, o juízo de Deus que foi anunciado sobre a cidade de Nínive pelo profeta Jonas, mas sobre o qual também veio o juízo de Deus. Eu imagino como deve ser, para fazer em libras, a confusão do pastor aqui. Ok. Mas o juízo também vem sobre Jonas, queridos. Também vem sobre ele, porque Jonas se revela um profeta teimoso, com muita disposição em seu coração, mas não para cumprir a vontade de Deus, e sim fugir dessa vontade. Veja o que diz o verso 2, eu peço que você leia junto comigo do capítulo 1, eu já li esse texto, mas quero que você leia comigo, e que salte aos seus olhos a verdade nesse verso de número 2. 1, 2, 3, lemos juntos. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos juntos o 3 agora? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Há disposição no coração de Jonas. O Senhor tem uma mensagem para Nínive. Para isso ele quer usar o seu profeta, e o profeta não quer ser usado por Deus. E a atitude do profeta é fugir. Veja que o problema de Jonas não é apenas fugir de Nínive, não é apenas fugir da missão, não é apenas fugir daquela que é a vontade de Deus, mas o texto nos diz que o objetivo de Jonas era fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, toda a responsabilidade que recebemos da parte de Deus vem acompanhada das obrigações que temos que cumprir para que essa vontade de Deus seja realizada em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando nós não nos dispomos, ou quando a disposição do nosso coração é contrária à disposição do coração de Deus, então Deus virá ao nosso encontro como Deus de amor, mas que também quer nos corrigir e nos colocará de novo em seu caminho. Isso é motivo de gratidão, queridos, porque como um pai corrige os seus filhos, assim o Senhor também quer nos corrigir, para que voltemos aos seus caminhos. A minha disposição nem sempre concorda com a vontade de Deus, nem sempre o empenho do meu coração é o mesmo daquele que está posto no coração de Deus, e eu preciso lutar contra a rebelião que há em meu coração, para que a vontade de Deus se cumpra. Agora, queridos, nós cremos, e a nossa teologia bíblica reformada, ela assim nos ensina, Deus é poderoso e soberano, sua vontade há de ser realizada. Queridos, invariavelmente, se você quiser ou se você não quiser, a vontade de Deus será realizada. O que deve haver em nós? Disposição para a vontade de Deus, para que como instrumento em suas mãos, Ele nos use com poder e graça. Agora, queridos, se assim não for, se não houver a disposição que há no coração de Deus, também no nosso, Deus virá ao nosso encontro e nos corrigirá para a sua glória e pelo seu amor. Minha disposição precisa se converter à disposição do próprio Deus. Eu preciso concordar com sua vontade, eu preciso me submeter e me sujeitar ao seu plano perfeito. Do contrário, eu serei encontrado em rebelião contra Deus. A palavra dispor-se, aqui posta no verso de número 3, Jonas se dispôs, é a palavra hebraica vaiagon, e essa palavra é colocada em vários textos do Antigo Testamento, e ela significa se levantar, ter de fato uma atitude que corresponde à demanda que foi posta. Aponta para uma ação que é contundente, erguer-se, levantar-se, ter uma ação em prol de algo. Jonas teve uma ação, ele teve uma atitude, ele se levanta,
o texto coloca a palavra dispôs. Jonas, então, ele dispõe o seu coração, mas para fugir da presença do Senhor. E ele não só se esconde, ele sai de sua cidade, ele junta suas trouxas, ele desce até o porto, ele vai a Jope, e em Jope ele encontra um navio que partirá para a direção contrária de Nínive. E então ele não apenas dá um jeito de fugir de sua cidade, como quem diz, saindo daqui não serei encontrado pelo Senhor, mas ele vai em direção contrária àquela que era a cidade a qual ele deveria chegar e sobre a qual ele deveria lançar o juízo de Deus. Jonas foge não apenas da sua cidade, ele foge não apenas da cidade de Nínive, mas Jonas tenta fugir da presença do Senhor e a sua ação, a sua atitude, não é apenas de se esconder, mas ele inclina o seu coração para a sua própria vontade e ali ele entra em juízo contra Deus. O juízo de Deus vem sobre ele, porque Jonas não apenas se nega a cumprir a vontade de Deus, mas a sua atitude, a sua ação, a disposição do seu coração é de fugir da própria vontade de Deus. Queridos, quando a nossa disposição não é a mesma disposição do coração de Deus, só há uma saída para nós, queridos. Nós precisamos avaliar a nossa vida, precisamos sondar o nosso coração, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. A pergunta que fica a nós é: temos estado no centro da vontade de Deus? Temos buscado a sua vontade acima da nossa vontade? O nosso coração está inclinado à vontade de Deus? Ou o nosso ego tem falado mais alto? Qual tem sido a disposição do nosso coração? E então vários pontos podem ser elencados. Em que gastamos a maior parte do nosso tempo? No que investimos todo o nosso esforço? Quando não estamos fazendo nada, o que é que nós mais queremos fazer? Entenda o que eu estou dizendo. Aquilo que nós mais amamos, é isso que faremos quando não tivermos nada para fazer. Pense, você depois de um dia de trabalho que foi cansativo, sugou todas as suas energias. Depois de uma semana que foi muito corrida, você não teve tempo para nada. Você comeu apressadamente, você dormiu e acordou cansado, você emendou demandas com outras demandas e mais outras demandas, e então chegou o sábado pela manhã. No sábado você não iria trabalhar, e então você não teria nada para fazer. O que você fará? É para pensar, irmãos. Pensa aí. O que você fará? Depois dessa semana corrida, atribulada, tumultuada, estressante, o que você fará? É isso que você ama. É isso que você ama. É a isso que o nosso coração se inclina. Porque, queridos, aquilo que nós fazemos quando não temos nada para fazer, é isso que nós amamos, porque é isso que nós queremos dedicar o nosso tempo mais precioso, porque as nossas obrigações geralmente vêm carregadas do salário que temos que receber no final, por isso temos que cumprir, as nossas obrigações vêm carregadas daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, então eu tenho que fazer isso e tenho que fazer aquilo, porque as pessoas olharão para o que eu faço e tirarão suas conclusões sobre a minha vida. As pessoas estão me observando, eu preciso me respaldar, eu preciso me armar, eu preciso ser algo que elas admiram. E então nós empenhamos o nosso tempo nisso, pelo que as pessoas dirão a nosso respeito, mas quando ninguém está nos olhando, quando não temos obrigação para fazer, quando não seremos avaliados por aquilo, quando nosso salário não depende daquilo, então é isso que nós faremos. Achou aí, Cláudio? Então, olha lá. Olha a diferença, queridos, de Tarsis para Nínive. Olha Jope, meu Deus do céu. Jonas estava realmente disposto a fugir. Obrigado, Cláudio.
Queridos, é isso que nós faremos. Se é o que está no nosso coração, nós faremos aquilo que nós amamos quando não tivermos nada para fazer. O Senhor Jesus, quando estava pregando o sermão do monte, ele fala um pouco sobre isso. Quando vá para Mateus capítulo 5, abramos, deixe marcado Jonas, nós vamos voltar a esse texto, e olhe, em Mateus capítulo 6, no verso de número 21, Mateus capítulo 6, verso de número 21, vamos ler juntos, queridos, o que esse texto nos diz? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sim, Jesus, claro, está falando sobre acumular tesouros nos céus. Então, o sentido do texto é onde nós temos depositado a melhor parte da nossa vida. Porque aí que nós vamos nos dedicar. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, queridos. E eu te digo, e te desafio, porque esse é o desafio do meu coração. Meus irmãos, depois de uma semana de tanto trabalho, no dia de folga, não sei se você está disposto a vir para cá e se reunir com outros irmãos e passar todo aquele dia em oração. Não sei se naquele dia você está disposto. Foi tão difícil essa semana, então no meu sábado de descanso, em que eu não terei que fazer nada, porque as pessoas vêm, ou porque isso influenciará no meu soldo, no meu salário no final do mês, vou passar esse sábado lendo a Bíblia. Não sei se é essa a disposição do seu coração. E se a Bíblia também nos instrui a confessarmos pecados uns aos outros, o pastor vai ter que confessar. Não é isso que o pastor quer fazer. Não é essa a disposição. Léo, não é essa a disposição do meu coração. Não é. Não é, queridos. E hemos de concordar aqui. Se formos bem sinceros, a nossa disposição não é essa. Nós queremos colocar a nossa vontade acima, queremos investir os nossos recursos, o nosso tempo e o nosso melhor tempo em nós mesmos. E, gente, queridos, por questões verdadeiras e sinceras, queremos investir o nosso tempo na nossa família. Isso é legítimo. A grande questão é, investimos em nossa família porque temos investido o nosso tempo em Deus, ou investimos em nossa família porque isso nos dá prazer e Deus continua guardado e nós ainda estamos fugindo de sua presença? Como a imagem ilustrou, estamos querendo partir para 3.000 quilômetros distante do objetivo de Deus para as nossas vidas, ou não? Ou estamos com o coração disposto a investir em nossa família, gastar tempo em nossa família, porque é isso que tem sido instrumento de Deus para nos edificar, para abençoar os nossos filhos, para cuidarmos de nossa esposa ou a esposa do marido, os pais, os filhos. Queridos, gastamos tempo cumprindo ritos religiosos, porque é isso que nos agrada pelo reconhecimento humano, ou estamos aqui porque o nosso coração está sedento pela vontade de Deus, pelo cumprimento dessa vontade de Deus? Não sejamos, queridos, teimosos, insistindo em nossa própria vontade, nos dispondo pelos prazeres da nossa alma e do nosso coração. Seja convertido o nosso querer, bem como o nosso realizar a vontade do nosso Deus. Ela certamente será infinitamente melhor, maior, mais poderosa do que a minha. Encontrar-se no centro da vontade de Deus não é outra coisa senão encontrar-se no próprio Deus. Encontrar-se mergulhado, derramado em Deus, convertendo-se dia após dia, ou convertendo a sua vontade dia após dia, na vontade daquele que é soberano, para o qual todas as coisas irão, quer queiramos, quer não queiramos. Quer você de boa vontade, converta-se, mude sua vontade ou não, ela terá que se encontrar com Deus em juízo. Assim foi com Nínive, assim também foi com o profeta teimoso, assim que será comigo, assim será com você. Todos nós um dia seremos postos diante de Deus, e eu quero ouvir do Senhor: venha, meu filho, a minha vontade se cumpriu em sua vida. Eu não quero ser encontrado
como aquela geração que foi confrontada por Jesus, e confrontada por Jesus, ouviu um juízo que é, queridos, demasiado penoso. Ninivitas se levantarão no dia do juízo, a eles haverá redenção, mas não a você. Meu bem-estar nem sempre é a vontade de Deus. Portanto, queridos, Jonas recebe uma ordem do Senhor, e a ordem que ele recebe aos nossos olhos parece simples. Jonas, tu és profeta, profetize, pregue. É como se dissesse para o reverendo Reiner, vá quarta-feira e dê o estudo bíblico. Eu direi, ótimo, eu estou na escala, tá tranquilo. Não é mais uma pregação para Jonas. Não é mais um culto de domingo em que Jonas tem que anunciar uma mensagem do púlpito. Não é. Não é mais uma cidade. Nínive era uma cidade rebelde. Nínive era uma cidade que não cumpria os mandatos divinos e, mais do que isso, era maliciosa. A malícia de Nínive significava rebeldia, obstinada contra Deus. Pelo contexto do texto, é possível, queridos, que Nínive já houvesse recebido a palavra do Senhor em algum outro momento, ou porque ninivitas entraram em contato com essa palavra, ou porque outros mensageiros de Deus haviam estado na cidade, mas Nínive não havia se convertido. Nínive não havia dado ouvidos à mensagem de Deus. Jonas, então, recebe essa grande incumbência, vá até Nínive, mas Jonas não quer. Jonas não quer por dois motivos. Primeiro motivo, Jonas não quer porque não gosta dos ninivitas. Jonas não quer por causa de todo esse contexto, por causa da realidade de Nínive, por causa do pecado de Nínive. Eu sou do povo eleito de Deus, eu não quero anunciar o evangelho de Deus, não quero anunciar a mensagem de Deus aos ninivitas. Mas em segundo lugar, há algo muito forte que afeta o coração do profeta Jonas. Está no capítulo 4, verso de número 1. Olhe na sua Bíblia. Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. Eu vou começar do capítulo 3, verso 10, e assim nós emendamos com o capítulo 4. Diz assim: viu Deus o que fizeram os ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou chateado com Deus. Ficou triste, guardou o rancor no seu coração e ficou... Qual é a palavra utilizada na versão Almeida Revista Atualizada, queridos? Não, irmãos, vocês estão comigo? Jonas ficou irado. O texto diz que Jonas se irou. Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. E em sua ira, o que ele fez? Reportou-se a Deus. Verso 2. E com ira. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, eu não consigo imaginar Jonas orando. Ah, Senhor. Imagina, o homem está irado, ele está furioso, extremamente desgostoso. Então Jonas diz: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Queridos, isso tem uma carga explicativa muito grande. Eu estava lá, quieto na minha, podia pregar para o meu povo, tinha o culto de quarta-feira para dirigir, tinha mensagem de domingo para pregar, eu tinha lá meus irmãos para dar o estudo bíblico no sábado de manhã, estava tudo tranquilo, de boa na minha, você veio com a sua história aqui, esse negócio da tua vontade, e eu não queria vir. E ele revela todo o drama da sua alma, o amargor do seu coração. Não foi isso, Deus, que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é Deus, clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu não queria vir, porque eu sabia que a mensagem ia fazer o que ela tinha que fazer. Eu não queria vir, porque eu sei que o seu evangelho liberta. Eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor ia cumprir a sua vontade. Por isso eu me adiantei. Eu vou ajudar Deus. Porque se eu for pregar, o povo vai se converter. Eu vou ajudar Deus. Não quer que esse povo se converta, eu vou para o outro lado. Queridos,
por mais forte que a frase seguinte que eu vou dizer seja, ela é verdadeira. Nós devemos avaliar isso no nosso coração. Deus não está interessado em nosso bem-estar. Pensa para você não ficar com raiva do pastor, pensa com cuidado. Deus não está interessado em nosso bem-estar. Deus não está interessado se Jonas gosta ou não gosta dos ninivitas. Deus não está preocupado se Jonas se preocupa ou não com a conversão dos ninivitas. Deus quer cumprir a sua vontade e quer que eu e você sejamos instrumentos da vontade de Deus. Nós podemos fazer isso com o juízo de Deus sobre nós, ou nós podemos fazer isso de coração aberto e quebrantado. Senhor, sou apenas instrumento nas tuas mãos e o resultado é teu. Jesus nos ensinou assim e ele diz: faça-se conforme a tua vontade. Nós não começamos a oração do Pai Nosso assim? E quando orares, orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina que é a vontade de Deus quem deve ser realizada e não a minha. É a vontade de Deus que deve ser estabelecida nessa terra, e não a minha, não a de Jonas, não a de João, não a da Teresa, não a da Maria, não de nenhum de nós, queridos. A vontade de Deus precisa se cumprir, quer queiramos ou não, quer fiquemos bem com ela ou não, quer nosso coração se acomode ou não. Meu bem-estar nem sempre é a vontade de Deus. Nós temos uma tendência a medirmos a vontade de Deus, nós que somos membros de um corpo de igreja, temos uma tendência a medirmos a vontade de Deus assim: fiquei em paz, é a vontade de Deus. Não fiquei em paz, Deus está me incomodando, não devo fazer isso. É um bom termômetro, querido, mas nem sempre é o termômetro correto, porque nem sempre a vontade de Deus trará paz aos nossos corações. Claro, teremos paz diante de Deus, mas diante dos homens e diante das circunstâncias, por vezes, seremos atribulados quando cumprirmos a vontade de Deus. Por vezes, seremos afrontados quando cumprirmos a vontade de Deus. Por vezes, queridos, não ficaremos bem, não teremos a saúde que gostaríamos de ter quando investimos tudo o que temos para cumprir a vontade de Deus. Eu quero ilustrar com um texto que está lá em Atos, e eu peço que você leia, que você abra em sua Bíblia para que nós leiamos, Atos capítulo 21. É uma história muito intrigante sobre o apóstolo Paulo, Atos capítulo 21. O apóstolo Paulo está com os irmãos, Atos capítulo 21. E então um profeta, reconhecido pela igreja, tem uma mensagem. E a mensagem é forte. Atos capítulo 21, verso de número 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia, para a cidade de Cesareia, onde ele estava, um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Verso 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém. Você viu o que vão fazer com você? Paulo, vão te amarrar, vão te açoitar, Paulo, não vá para Jerusalém. Verso de número 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Vamos ler juntos? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Você sabe qual é a conclusão? Verso 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, vamos juntos? Faça-se a vontade do Senhor. Meus irmãos,
confessai os vossos pecados. Diante de um texto desse, alguém chega aqui e fala, irmão, pastor Reiner, não vá, porque vão fazer isso com você. Eu diria, glória a Deus, obrigado Senhor, o Senhor me libertou. Me avisou antecipadamente, vou fincar raiz aqui, não saio, porque o Senhor está me dizendo que vai me livrar se eu ficar, porque se eu for, o mal virá sobre mim. A convicção de Paulo é tão grande que Deus não está interessado em seu bem-estar e que pode inclusive tirar a sua vida, que ele diz, irmãos, eu acho, quer dizer, eu estou dizendo que ele diz, mas não está aqui no texto. Olhei para o Edinho ali, ele estava me avaliando já assim. Isso não está no texto, é elucubração minha. Imagina na cabeça de Paulo dizendo assim, eu estou tão convicto da vontade de Deus, que talvez o que Deus está fazendo é, se prepara, porque você vai sofrer. Paulo não está dizendo, oba, então fico, porque assim eu não sofro. Paulo está dizendo, eu vou, mesmo que eu morra. E a conclusão dos irmãos é, amém. E que seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre assim, queridos. Nós damos o passo de fé, nós vamos firmados na palavra do Senhor, e se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, aleluia, Ele não nos livrará. Em todo caso, nós estamos no melhor lugar da terra. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Você sabe o que aconteceu nessa história? Paulo foi preso. E Paulo foi açoitado. Você pode continuar depois lendo. Pode ser sua devocional de hoje, à noite, antes de dormir, ou de amanhã de manhã. Você pode continuar lendo o texto. Mas a conclusão é, Paulo foi preso e Paulo foi açoitado em Jerusalém. Só não foi novamente, ele foi espancado de tal maneira, queridos, que os soldados tiveram que carregá-lo, porque ele não conseguia andar sozinho. E quase apanhou novamente. Só não apanhou porque, em determinado momento, ele diz, pode açoitar romano? Você é romano? Misericórdia, não vou açoitar um romano, senão vai recair sobre nós. Queridos, estar no centro da vontade de Deus não significa necessariamente estar em uma situação de vida confortável. Não. Jonas entrou num barco e todos aqueles que estavam com ele no barco também sofreram o juízo de Deus. A situação foi extremamente desconfortável para ele e para aqueles que estavam ao seu redor, porque descumpriu a vontade de Deus. E se estivesse em Nínive, ele estaria confortável? Conhecemos pelo contexto e pelas palavras do próprio profeta Jonas, no capítulo 4, que não, porque ele não ficou em paz em ver a conversão dos ninivitas. Queridos, de fato, Deus age sem se encaixar em nossos padrões. De fato, Deus tem os seus meios de agir, de falar, de mover, e que nem sempre concorda com aquilo que nós achamos que é o melhor. Mas, na verdade, queridos, pouco importa. Sendo a vontade de Deus, é aí que nós devemos estar. Portanto, não é Deus que se converte, mas somos nós que nos convertemos a Deus. Não é Deus que tem que se moldar aos nossos padrões e às nossas categorias, mas somos nós que nos esforçamos, dia após dia, para encontrarmos a sabedoria de Deus, para aprendermos a sabedoria de Deus, para sermos alimentados, nutridos dessa sabedoria que vem do alto. Sabedoria que suplanta todo o conhecimento humano, que é maior do que os nossos achismos, que é maior do que o nosso querer, que é maior do que a minha vontade, que é maior do que os anseios da minha alma. Nós nos convertemos a Deus, porque Ele nos chamou para estarmos no centro de Sua vontade. Nós nos convertemos a Deus não porque queremos uma casa melhor, porque queremos um carro novo, não porque precisamos da saúde. Não nos convertemos a Deus por causa da nossa família ou por causa do nosso trabalho. Não nos convertemos a Deus por causa das coisas dessa terra, nem mesmo por causa das coisas espirituais. Nos convertemos a Deus por causa de Deus mesmo. Nos convertemos a Deus por quem Ele é, nos convertemos a Deus porque precisamos dEle, nos convertemos a Deus porque sem Ele nada podemos fazer, nos convertemos a Deus porque se não tivermos Deus, na verdade nada temos, nos convertemos a Deus não por medo do inferno, nem pelo desejo do céu, nos convertemos a Deus
porque queremos Deus em nossas vidas. Essa é a oração, queridos, que devemos fazer todo dia, porque o nosso coração passa na nossa frente. Ele salta, queridos. Nossa mente parece que se trava e todas as outras coisas se tornam mais relevantes e mais importantes do que Deus. Isso é pecado e nós precisamos, dia após dia, nos converter. Nesse sentido, essa mudança de vida, essa conversão, precisa ser ato contínuo, é diário. Eu não estou falando daquele dia em que Jesus nos tocou e nós dissemos sim ao chamado dele, mas se encaixaria melhor nesse processo diário que todos nós passamos, que é chamado de santificação. Somos confrontados dia após dia pelo comodismo, por aquilo que podemos adquirir e conquistar nessa terra. No momento em que a mente é travada, que o coração fica endurecido, nós começamos a nos auto-justificar pelos nossos atos religiosos, nós começamos a orar pelas coisas que não são relevantes, nós começamos a jejuar por coisas que nós queremos do nosso coração, nós começamos a fazer campanhas, veja, são todos atos que nós diríamos que são espirituais, mas nós começamos a fazer campanhas por alvos meramente materiais. Nós começamos a orar em família e acabamos ensinando os nossos filhos a orar em família por coisas que nós queremos adquirir. Nos tornamos eternos pedintes de Deus. Dizemos, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando Deus do alto está dizendo, você precisa de mim. Você precisa viver na suficiência da minha pessoa, do meu ser. Você precisa se alimentar do meu Espírito Santo. Você precisa ser fortalecido na minha força e no meu poder, porque aí céus e terra podem se abalar, podem cair todos ao seu lado, aí o mar pode se enfurecer, aí tudo pode acontecer. Você jamais será abalado, em tudo será restituído, terá sempre a provisão dos céus, você será próspero. Não por aquilo que nós pedimos, porque recebemos coisas, mas porque o Deus de todas as coisas e de todo o universo estará conosco, estará ao nosso lado. Queridos, a vontade de Deus, ela será realizada. Que Deus nos incline a essa sua vontade, de tal forma que o nosso querer seja o querer de Deus, e que no seu poder soberano, ainda que seja necessário, incômodo do juízo de Deus sobre nós, ainda assim Ele venha ao nosso encontro e nos converta à sua vontade, com dor ou sem dor, com o cicio ou com muito barulho, com o bem-estar ou sem o bem-estar, não importa, é lá onde devemos estar e permanecer, no centro da vontade de Deus. Fechemos os nossos olhos e façamos mais uma oração. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pai, aquilo que é meu, tira, mas o que vem da parte do Teu Espírito Santo, ó Deus, incomoda os nossos corações. Pai, nós precisamos disso. Amanhã, segunda-feira, ó Pai, que estejamos no centro da Sua vontade. Na terça, Pai, ali, no núcleo, no centro da Tua vontade. Na quarta, colados ao Senhor, ó Pai, clamando pela Tua presença. Na quinta, rendidos aos Teus pés. Na sexta, ó Pai, por todos os dias da nossa vida. E quando começarmos a nos desviar, quando o nosso coração estiver posto no lugar errado, quando naquele momento em que podemos fazer o que quisermos, não Te buscarmos, não buscarmos a Tua face, meu Deus, não nos sujeitarmos ao Senhor, então vem, Pai, que seja com o Teu juízo, mas vem sobre nós, não nos deixa perdidos. Melhor é receber o juízo do Senhor, do que ter o Senhor de costas para nós, com o olhar desviado de nós, ó Deus, precisamos do Senhor. Então vem sobre as nossas vidas, toma-nos nas Tuas mãos e guia os nossos passos. Nós declaramos assim, queremos estar sempre no centro da Tua vontade.
em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que rompeu os grilhões, nos permitiu nos aproximarmos do Senhor. É que nós oramos. Amém.